RBC-16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje recebe uma figura ilustre da Câmara de Vereadores da cidade de Petrópolis. Nosso convidado de hoje é o pastor vereador Antônio Brito. O pastor Antônio Brito tem se mostrado uma das pessoas mais equilibradas no desempenho da sua função de vereador na cidade de Petrópolis. O pastor tem uma postura de centro. Ele não é nem de esquerda, nem de direita, uma pessoa que está sempre aberta a receber todas as reivindicações, tanto políticas como funcionais dos seus munícipes. O pastor hoje se desviou um pouquinho das suas tarefas, que não são poucas, para nos dar essa hora aqui de entrevista com toda a sua sinceridade e tranquilidade. Pastor, obrigado pelo senhor ter determinado esse tempo aqui para o nosso programa. O senhor já esteve aqui uma vez, mas há provavelmente 1 ano, 2 anos atrás. E agora está na hora da gente saber se o senhor redirecionou ou se o senhor continua aquela pessoa progressista, mas ao mesmo tempo realista, levando para os seus munícipes e levando para as suas origens, as suas pessoas de confiança, uma palavra de tranquilidade, uma palavra de futuro bem-sucedido. Ok, Falcone. Em primeiro lugar, eu também agradeço a oportunidade de poder estar aqui pela segunda vez. Quando nós estivemos, me parece que há cerca de 2 anos atrás, e nas outras instalações da emissora. Sim. Redirecionamento ao longo de uma caminhada, Falcone, é sempre interessante. Saudável. Saudável. Na verdade, é uma renovação, né? E na caminhada do exercício das funções públicas, onde a gente tem a responsabilidade de atender 308 mil habitantes, com propostas de lei, com fiscalização, com ideias, que é o tripé, é isso que falei, de um vereador. E, na medida do possível, quando se tem a oportunidade de dar certo o que vem do poder executivo com as nossas ideias, a gente ajudar ao máximo, independente de qualquer lado que o governo esteja. O vereador deve estar do lado do povo. Então eu agradeço a audiência, aos telespectadores de Petrópolis, à emissora e a você. Independente de qualquer posicionamento político particular seu, pelo que o senhor acabou de dizer, o senhor tem o maior interesse primeiro em ver a necessidade do povo. O senhor molda as suas posições para que os seus pares também compartilhem da sua mesma visão, ou seja, o senhor tenta trazer para a sua maneira de ver os seus pares, ou o senhor é inflexível, o senhor é do diálogo, ou o senhor é uma pessoa que tem que ser assim e tem que ser assim? Não, de maneira nenhuma, por vários motivos. Pelo meu sangue, me refiro da região que nasci. O senhor é de que região? Eu sou nordestino. Sim. Mais especificamente do estado da Paraíba. Olha. Mais especificamente ainda da cidade do Silvuca, Itabaiana, 80 quilômetros de João Pessoa. Uma cidade da Caatinga, próximo do sertão e mais próximo das cidades pernambucanas, na divisa com Pernambuco. Sua infância foi lá? Até 14 anos. Como é que veio essa passagem de lá para cá? Então,
antes de eu completar essa parte, Sim. eu vou complementar o que você perguntou antes. Eu não posso, de maneira nenhuma, não tenho o direito de radicalizar, porque vou fazer contra a minha natureza e contra o que foi me dado até então. Então, o meu parâmetro é o centro. Estou falando centro sob o ponto de vista partidário só, não. É sob o ponto de vista real. Equilíbrio. Equilíbrio, de convergência. Sou contra muros, a favor de pontes. E, portanto, eu falo isso também em relação ao respeito ao ser humano, ao respeito aos grupos políticos, ao respeito aos movimentos sociais e às religiões. E para completar esse meu raciocínio, eu quero dizer o seguinte: na política, quando estava com problema para ser resolvido pessoal, com dúvida, com altos e baixos, isso ainda saindo da adolescência, porque foi essa época, problema da família, problema econômico, eu fui resolver isso com Deus na igreja. Então eu não fui para a política para resolver os meus problemas. Eu fui para a igreja. E a igreja foi determinante nessa hora? Foi determinante. Não é que a igreja muda a vida da pessoa, mas a igreja é o ponto de oportunidade para a pessoa conhecer o Deus vivo, o verdadeiro Deus, e exercer a fé. E aí que vem a mudança. Quando tudo estava resolvido, eu já casado, já com a experiência de 30 anos como pastor, tendo visto de tudo, mudança na vida das pessoas, depois de ajudar milhares de pessoas nessa trajetória, morar em dezenas de cidades no Brasil e de estados. Aí, para continuar ajudando as pessoas, eu fui para a política. Não pela minha necessidade, mas pela necessidade do povo. O senhor acha que isso foi uma coisa natural? Por já ter esgotado todos os outros caminhos de ajudar as pessoas? Em relação a mim, foi natural. Agora, em relação ao pensamento do nosso grupo, a nossa ideia, é que tenhamos sempre homens igual a mim, podendo pontuar no setor público, no legislativo e no executivo, entre os partidos, porque entendemos que, assim como até agora o Estado brasileiro foi construído através de ideias e políticas, daqui para frente também vai ser o que tiver que ser construído, não pode ser diferente. O senhor acha que sem política nada vai para frente? Nada vai para frente. Se exterminar a política, como é que se extermina a política? Tirando a oportunidade de se idealizar entre a sociedade, centralizando numa pessoa só. Então, acabou a política, virou uma ditadura. Absolutismo. Absolutismo. Então não se pode ter sem a política. A questão, como ela é feita, e se é boa ou se é má, isso é uma outra situação. Segundo a ótica, vamos politizar rapidamente, segundo a ótica do seu partido, PRB, correto? Agora republicanos. Agora o Partido Já Republicano. aceito pelo TSE. Já foi. Agora nós somos republicanos. Ok. Segundo essa visão, como o novo partido, o Republicanos, como ele fala com o governo federal? Jair Bolsonaro. Como é que apoia sem subserviência. Sim. Aliás, em tudo. Com o governo federal, com os governos municipais e com os governos estaduais. Mas isso é uma coisa que o senhor acabou de dizer, né? Que é a maneira Sim. que o senhor trabalha dentro da própria Câmara Municipal. Da própria Câmara. Mas até então eu falei como vereador. Sim. Mas isso é um espelhamento, né, disso? É do partido. Entendi. Naturalmente que não tem radicalismo, pode ter algo atípico, não há uma retaliação, porque o parlamentar tem uma posição um pouquinho diferente de um outro, porque nós não vivemos, porque também não existe nenhum entre os
os 5.570 municípios, um que seja igual ao outro. Claro. São 5.570 diferenças. Então, assim também. E o nosso partido, aproveitando, Falcone, na última convenção, depois de 13, 14 anos, ele se redefiniu, aquilo que a gente falou no começo que você provocou, redimensionou. E aí, porque ainda havia algumas dúvidas, o Partido Novo e tal. É igual a mudança da adolescência para a fase adulta. Eu estava na Dúvidas. dúvida. Foi criança, adolescente, agora é um partido jovem, formado. Querendo se direcionar. Posicionar e chegar na idade madura com muito sucesso. Quem são os cabeças do partido? São pessoas de tradição política ou Isso. todos novos? Eu vou falar. Antes, eu vou completar. Republicanos, o nome era PRB, definiu o manifesto como centro-direita, nos costumes e como liberal na economia. Entendi. Aliás, é o único que tem um manifesto dessa natureza no Brasil. Eu até falei na tribuna que eu considero que o republicanismo é maior do que a democracia. Porque somente com o exercício dele é que se garante a democracia, que está sempre ameaçada. Ela está sempre ameaçada. E os dirigentes, hoje é o deputado de primeiro mandato por São Paulo, aliás, já era presidente, já há 3 mandatos como presidente nacional, o deputado Marcos Pereira, que no último governo foi ministro da Indústria e Comércio. Teve, inclusive, um bom desempenho. Ele, como deputado agora, defende a pauta que ele criou como ministro. Que deu resultado, que as empresas, os empresários, na questão da exportação, algo que tecnicamente não saberei falar agora, mas que foi muito elogiado o trabalho dele. E temos hoje 32 deputados federais. É uma bancada, né? Tendo elegido 30, né? Mas aderiu 2. E do jeito que é a bancada hoje na Câmara, uma bancada grande, porque as bancadas se dissolveram, ficando somente o PT e o PSL acima de 50, e o restante tudo de 30 para baixo, inclusive o DEM. Então, o PRB está entre os 8, mas empatado com vários. Isso dá um poder bom de negócio no bom sentido, né? Sim, o presidente também foi eleito com 300 e poucos votos como vice-presidente da Câmara, que é vice-presidente do Congresso, Marcos Pereira. Aí nós temos algumas figuras mais conhecidas, como Marcelo Crivella, que enfrenta muita dificuldade no Rio de Janeiro, mas que tem reagido, e uma bancada aqui no Rio, a nossa, são 2 federais, 3 estaduais, e várias outras situações. Temos o senador, né, por Roraima. Estamos lutando para ajudar o governo naquilo que a gente entende que o partido pode compartilhar e ajudar. O senhor falou em Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella é engenheiro de formação. É uma pessoa que teve experiência fora do Brasil, parece que no Oriente Médio ele teve experiência na formação de comunidades, e ele não é um marinheiro de primeira viagem. O senhor acha que em função de algum tipo de visão religiosa ou algum tipo de preferência religiosa estão criando dificuldades para ele no governo do estado do Rio de Janeiro? Há mais de 500 anos atrás, a gente sabe que já não era fácil, mas nos últimos 2 centenários, quando efetivamente se quis trazer o evangelho pregado por evangélico, igrejas evangélicas, para o Brasil, tinha que se seguir tinha que se abrir mão de vários valores
sob pena de não poder Professar a fé. professar a fé. Só que isso, o evangelho cresceu, desenvolveu. E aí existem os que aceitam os evangélicos e que aplaude e que faz até alguma coisa pelos evangélicos, igual os senhores da época da escravatura faziam com aqueles escravos mais próximos. Se ele vai servir à mesa, aquela escrava, é aquela mordoma lá da Entendi, casa, entendi a então sua é bem mensagem. tratada, mas numa subserviência e em graus abaixo. Entendi. Então esses são aceitos. Papel de liderança Papel de nenhum. liderança por grandes grupos, inclusive de comunicação, definitivamente no Rio de Janeiro não se aceita. E Marcelo Crivella me parece que em tudo, todos os atos dele, eu conheço ele há mais de 30 anos, ele sempre foi líder. É uma boa pessoa? Uma boa pessoa, de- como você pode ver nas imagens de uma televisão, ou numa fala dele, ou numa música dele. Aquele é o Marcelo Crivella. O senhor assina embaixo. Assina embaixo. E ele esteve na África, na verdade, teve também no Oriente Médio em passagem mais rápida. Mas ele esteve na África implantando trabalho evangelístico, social e Construção de comunidades, projetos sociais de água potável, coisa potável. assim. E, na verdade, ele aprendeu em Israel, buscou isso, implantou na fazenda Canaã, na cidade de Irecê, na Bahia, que hoje funciona lá, está produzindo várias coisas, produzindo mel e agora até energia elétrica a fazenda produz. Ou vai produzir, tem um projeto. Então, vivemos dessa forma. Então, nosso interesse é, depois de termos sido ajudados e definitivamente entender que podemos fazer pela sociedade, pela nossa gente, aí nos motiva a pleitear uma cadeira no Legislativo. Já aconteceu comigo para deputado estadual em outro estado, e aconteceu aqui em Petrópolis, e nós estamos aí, não por causa de nós mais, mas por causa do povo. Eu fiz esse preâmbulo todo para fazer uma pergunta bem objetiva relacionada à Câmara Municipal. O seu convívio com os seus pares aqui é também como se o senhor tivesse na senzala comandado por forças superiores, ou o senhor está no mesmo nível que os senhores da, abre aspas, senzala, fecha aspas? Olha, Falcone, eu até não tenho que reclamar dos meus pares em relação ao respeito, ao trato. A gente não pode ignorar que num grupo político em que o meu sucesso pode não ser o seu, pelo menos na cabeça dos mais... Pode não convergir, pode né? não convergir. Pode haver conspirações, mas eu também não posso viver com a psicose de que estou sendo perseguido, porque se eu fosse levar isso em conta, eu acho que eu, quando decidi ir para a igreja, seria maior isso do que A questão política, questão né? política, que um mandato é 4 anos, se eu quiser, eu não posso deixar de ser evangélico, nem de ser cristão. Mas pode deixar de ser vereador Eu se posso quiser. resolver não ser candidato, mas ficar só 3 anos, 4 anos e acabou. Sua família, como é que ela aceitou essa atitude sua? Minha família, mais diretamente, a minha filha e minha esposa. Sim. Minha filha nasceu vivenciando as minhas transferências, morou em várias cidades, cidade do Nordeste, cidade do Centro-Oeste, aqui do Eu acho que o senhor Sudeste. tem uma ligação muito forte, eu acho, com o Mato Grosso, não é? Eu sou cidadão mato-grossense, cidadão cuiabano por Adoção, né? Por adoção e por legalidade, porque fui Foi dado o título ao senhor, né? recebi o título. Eu morei naquela região quase 14 anos, Olha, entre Cuiabá, Diamantino e a cidade de Cáceres. é uma parte que a agricultura é fortíssima, né? É o berço do agronegócio do mundo, da produção.
poderio econômico violento de todo mundo, a produção É o maior grande. produtor de grão, entre soja, milho e algodão. É o maior produtor de carne bovina. Tem os 3 biomas, Pantanal, Cerrado, qual é o outro? Pantanal, Cerrado, esqueci o outro, mas tem os 3. Daqui a pouco vem. Amazônia. Mato Grosso também é a região amazônica. Claro. Tem 34 estados que é da Amazônia Legal. Então é amazônico, é pantaneiro e é cerrado, o estado do Mato Grosso. Faz divisa com vários estados. Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, e acho que tem outra. Deve estar sofrendo e Amazônia. Deve estar sofrendo um bocado com essas queimadas agora, né? Sempre sofreu muito. As queimadas, eu ouvi até a discussão atual que envolve o presidente e tal. Quando ele fala que sempre aconteceu, ele tem razão nisso. Mas não nessa escala, né? É porque é uma questão melindrosa. Nós estamos vivendo na época, Falcone, do politicamente correto, e a geração nova não aceita que mude. Então, se você... eu, que já passei dos 50, não aceito retroagir para rigidez, para a forma mais grosseira de falar. Quanto mais a juventude, a garotada de 20 anos, 30 anos, que mobiliza as redes sociais. Então, mas isso sempre houve, inclusive com idade, eu vivi muito com idade abaixo de 15%. Todos os setores públicos da cidade têm que ter aquele evaporador, umidificador, soprando aquela fumacinha. Tem que botar no quarto. Na minha casa tinha que ter para mim, para minha filha. Nariz sangrando, o olho com problema. Tinha que, inclusive, comprar o melhor, porque um simples que fica soprando não vale. Eu tinha que botar uma toalha no chão. Vi que termômetro, que era fiel ao grau com 47 graus, perto do aeroporto. Mas estado riquíssimo. Então ali a gente teve um aprendizado como pastor, trabalho social, trabalho partidário, trabalho na política, e devido ao grupo grande, inclusive envolvendo o prefeito Marcelo Crivella e o ex-senador Eduardo Lopes, que é secretário de Agricultura do que Estado. Inclusive esteve aqui com a gente. Você entrevistou ele? No nosso programa aqui, uma pessoa esclarecida. Cara, ele resolveu positivo. que eu voltasse para o Rio, né? Que eu vim para o Rio com 14 anos, e saí para pregar. Fui para o Nordeste de volta, andei lá, depois. E aí voltei para o Rio e vim organizando um trabalho partidário nessa região e em Petrópolis, quando resolvi ser candidato em 2016 e que o povo de Petrópolis nos elegeu. O que o senhor pensa de Petrópolis hoje, depois desse longo período que o senhor está aqui? O senhor acha que a cidade está evoluindo? O senhor acha que a gente pode mudar a liderança para ter coisas melhores? Na sua cabeça, qual é essa visão? Eu não o senhor, vi com a experiência mudança. que tem. Eu não vi mudança. Eu acho que em 4 anos tem que ter sempre divisores de água de 4 em 4 anos. O senhor, então, é a favor da mudança no poder como elemento mantenedor da democracia? Principalmente, Falcone, se o primeiro mandato, o mandato de um gestor nos primeiros 4 anos, não resolve a situação da cidade. Pelo menos não dá um sinal. Entendi. A questão está se acostumando, sempre foi assim, e não muda, e parece que não há resiliência nos homens públicos, de que a política ela tem que ser feita como um programa para implementar programas e movimentos que seja do município e não do governo, que seja do Estado e não do governo estadual, que seja da União e não do governo federal.
Tem que ser política que saia governo e entre o governo e tá lá. Mas isso só é possível por lei. Não adianta eu decretar alguma coisa no meu governo aqui, rejeitar uma lei porque já tem aquilo, só que quando aquele governo sair, o outro dá continuidade ou não. E geralmente não dá, porque... O motivo político, O motivo político é aquela ideia de não colocar a azeitona na empada alheia, que é egoísmo isso. A continuidade, no seu ver, seria uma grande ideia, A continuidade... De objetivos. De objetivo. Então, eu acho que não é preciso dizer tem que ter só um mandato, é preciso que se pense diferente. Quem pode ter mais de um mandato, que trabalhe para fazer juiz a isso. Entendi. Eu, na verdade... Que não vire um fardo. Que não vire um fardo, né? Exatamente. A gente tem eleição de 4 em 4 anos. Eu não sei qual seria os modus operandi disso, mas deveria... toda eleição tem um plebiscito. Qual? A eleição que elege hoje, você, decidiria se aquele que está há 2 anos ficaria baseado em dados reais dos institutos. Desempenho de cada um. Desempenho de cada um. Nós vamos eleger agora vereador, certo? O ano que vem. E prefeito. Que tivesse um plebiscito para avaliar o governador e o presidente da República. Entendi. Que desse um parâmetro para o Congresso, ou os 2 poderes, além do Fórum Executivo, o Supremo e o Congresso, e no caso dos municípios e do Estado, com as suas casas legislativas, avaliar. Não, já pode-se julgar a destituição. Semelhante lá ao que acontece no Reino Unido. Isso, no parlamentarismo, o voto de desconfiança. O senhor viu o que aconteceu agora na Itália também? O Matteo Salvini... Na Itália não tem governo mais, né? Esperneou, né? Voto de desconfiança e babau. A Itália está uma bagunça, né? A Itália é bem parecida com o Brasil, né? O jeito Aliás, já teve gente que aprendeu e tentou emplacar agora daqui. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos beber uma aguinha, vamos fazer a primeira pausa, já devemos estar perto da primeira meia hora, e nós vamos voltar falando sobre Câmara Municipal de Petrópolis e uns eventos que o senhor foi protagonista nos últimos dias, tanto com o ex-prefeito Rubens Bom Tempo e as coisas que se desdobraram aí. A gente volta em 1 minuto e meio. Tchau, tchau. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Voltando com o programa Abrindo o Jogo, o nosso convidado de hoje é o nosso vereador Antônio Brito, que deu aqui uma ideia revolucionária que eu não tinha entendido. Vou repetir rapidamente para vocês. Ano que vem, vai haver eleições para prefeito e vereadores. Esse mesmo, abriu aspas, plebiscito, fecha aspas, né? Porque é uma manifestação de vontade popular, falaria também se até então estão aprovando o que o presidente da República está fazendo e o que os governadores estão fazendo. Se houvesse nesse meio termo aí uma votação desse desempenho inferior, automaticamente essas pessoas já estariam desqualificadas para as próximas eleições. É isso, vereador? E para as próximas eleições... Para presidente e governador. E da mesma forma na eleição de presidente e governador... Fazer com os prefeitos. Para prefeito e vereador. Isso é uma das coisas. Podendo, como estão as coisas evoluindo, sim, podendo lá na frente ser motivo até para o Congresso fechar 2 anos de mandato desse gestor e dizer, não, agora vamos ter que ter outra eleição. Aí faz a eleição junto com aquela segunda. Isso aí, talvez... Isso mais para frente. Isso talvez seja uma coisa muito difícil de ser aceita. Eu acho que é prático e funcional, mas politicamente falando, por que o senhor acha que eles desencontram as eleições de vereador, prefeito, das de presidente da República e deputados federais, né? E estaduais também, né? Por que o senhor acha que tem isso? Eu acho até que deveria ser desencontrada ao inverso. Como assim? Vereadores serem eleitos quando elege governador e deputados quando elege prefeito. Mas se o senhor está falando isso, deve ter um motivo para isso. Sim. Acabou aí não seria, teria que denominar o nome das eleições, não seria eleições gerais e nem municipais. Seria eleições mistas, talvez. Sim. E são ideias que eu penso, mas o político tradicional e convencional, que olha mais para a questão política partidária, política individual e não para a sociedade, está dando gargalhada eu estou falando isso. Se estiver ouvindo. Não, todos estão ouvindo, com certeza. Isso é impossível, isso aí não. Os apaixonados. Porque as pessoas só choram quando passa no mínimo 4 anos. Se chorasse na metade, aquele gestor... Podia trabalhar também um tipo de uma advertência para o gestor. Seria. Aí a pessoa sabe como é que já vai ser. Ele pega o programa de governo dele, se compromete com a população desse jeito e em 2 anos haveria uma conferência, uma checagem do que ele propôs e do que ele realizou. Aí a coisa fica hoje como? O desgaste e a má fama fica muito em cima do legislativo, que não tem poder nenhum de execução. E os gestores administram, mas fica naquela e... Aí é preciso que se busque um equilíbrio. Isso é uma ideia minha, não é nada do partido, não propus isso a ninguém. Não, mas eu acho interessante porque são alternativas, né? Todo mundo fica naquela história, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Por quê? Porque é assim desde que voltou-se ao, abre aspas, processo democrático, fecha aspas, porque de vez em quando eu até me pergunto. Porque nós temos o Instituto do Impeachment. Sim. Mas esse só é aceito quando se mostra desvio. Apenas omissão, ninguém leva ele para frente. E era para ser. São as duas coisas que matam o ser humano que depende da política. A verba que foi desviada e não está sendo aplicada na saúde, na educação. E também, no outro ponto de vista, o cidadão não tem um representante à altura e ele
também não desempenhar tudo aquilo que está comprometido segundo o seu programa de governo ou aquelas ideias que são propostas nas eleições que tanto enchem os olhos dos eleitores, não é isso? E na hora não acontece nada. Com essa verificação periódica mais a miúde, mais curtinha, poderia ser feita uma mudança que não tivesse que esperar 4 anos para ver o estrago que fez quando não dá certo. Porque aí o gestor, quando se candidatar, o eleitor já está dizendo para ele assim, olha, eu vou votar em você, mas daqui a 2 anos eu vou te avaliar. Exatamente daqui a 2 anos. Vamos falar que fazer eleição desse jeito é uma fortuna e não sei o quê, mas será que o que é feito da outra maneira, as perdas que são atribuídas aí à má gestão, isso tudo causando problemas no Brasil, será que o prejuízo não é pior? Do jeito que eu estou falando, não alteraria a despesa da Justiça Eleitoral. Porque aproveitaria a mesma eleição, que já tem. O que ia aumentar a despesa no campo dos institutos de pesquisa, que eu acho que deve ter, independente de ser para isso. Porque a gente precisa estar esclarecido sobre isso. Eu até critico muito a forma que o nosso presidente tratou o Instituto de Pesquisa, lá do ambiental, os números. Porque como é que a gente vai viver sem números, né? Tem que ter, isso é uma coisa... Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor para a gente ter clareza, isso faz parte... Parâmetro. Isso faz parte, inclusive, de publicidade. O princípio da publicidade. Faz parte. Publicidade dos atos, dos né? atos. Não estou falando publicidade de uma peça publicitária numa televisão, por exemplo. Não. Eu estou falando, assim como transparência. Faz parte de transparência. Faz parte de impessoalidade. Assim, parecido com essa questão. Claro, claro. Da publicidade aos atos. Entendeu? Então, é por aí que eu penso. Vamos voltar à Câmara Municipal de Petrópolis. Vamos fazer o pessoal ficar alegre, né? Um pouquinho alegre. Teve uma repercussão violenta, uma foto sua, ao lado do ex-prefeito Rubens Bontempo, na porta de entrada da Câmara Municipal lá. O senhor é partidário de Rubens Bontempo? O que aconteceu ali? Bom, primeiro, para esclarecer, eu conheci aqui em Petrópolis, primeiro o Rubens Bontempo como prefeito. E só por período eleitoral é que eu conheci o atual prefeito. Eu fui eleito numa coligação que tinha 3 partidos coligados na majoritária com o prefeito. Com o meu partido, 4. Sim. Eu fui o único da coligação eleito. E que, portanto, a convivência, só por ocasião do período eleitoral, ele como candidato a prefeito, eu como candidato a vereador, isso se deu com o prefeito Rubens Bontempo. E não precisa falar quem é o Rubens, que a cidade conhece. Conhece muito bem. Em relação ao temperamento dele, em relação ao comportamento, em relação à gestão. Todos sabem quem gosta, quem não gosta. Todos viveram sob a batuta do prefeito Rubens Bontempo. 3 mandatos. 3 mandatos. 3, né? 3 mandatos. Me parece que 2 consecutivos e o último agora. Isso. E aí, a Câmara de uma cidade de 308 mil habitantes tem 15 vereadores. 15 vereadores, geralmente o prefeito que é eleito faz um número maior, não a maioria, mas faz um número maior. Faz 6, 7, é a chance. E a maioria absoluta, no caso, é 8, são 8 vereadores. Metade mais um. Metade mais um. Se o prefeito conseguir conquistar mais 2 vereadores, ele tem a maioria garantida. É o que aconteceu por último.
Então até alguns vereadores, e aí é a questão deles lá, que foram eleitos na base do prefeito, de forma radical, deixaram a base do prefeito e apoia direto ou de forma parcial o trabalho a gestão do prefeito atual. Isso criou uma resistência, e aí o prefeito foi lá levar um documento para protocolar a Câmara, falar com os vereadores, e eu subindo na escada, encontrei ele querendo entrar ali, mas ninguém recebia, assessor não estava dando a mínima, os vereadores todos lá dentro, se sabia que ele estava ali ou não. Não, de qualquer forma, ele tem toda a sua, lá com seus toda a sua assessores. importância, uma pessoa que gerenciou os destinos da cidade de Petrópolis por 3 mandatos. Se foi bem ou se foi mal, isso aí é a visão de cada um. Isso é a visão de cada um, exato. Aí eu falei, vamos lá dentro então. Ele falou, mas eu posso, tal. Eu falei, vamos, você vai comigo. Eu sou vereador, eu posso levar quem eu quiser lá. Ele é munícipe, em princípio. O senhor é a figura política, partidária. Isso aqui é uma casa para isso, é a casa do povo. Aí eu levei ele lá. Ele lá e tal, conversou com um e tal, teve uma discussão lá com outro, mas foi atendido, depois foi na presidência e eu desci com ele, acompanhando, porque a gente estava conversando um assunto ainda, ele falando e tal, falando até de outras coisas. E o senhor educadamente? Aí eu desci com ele, e quando eu desci, aí já tinha os assessores dele que estavam filmando para ele gravar uma live. Eu, naturalmente, não ia sair correndo. Primeiro, porque eu não faria isso mesmo. E segundo, que aí a repercussão ia ser negativa. Não, e o senhor estava desempenhando a sua função de vereador. Aí filmaram e tal, colocaram lá, botaram uma música lá, fizeram um meme lá, mas é o que tem para falar até agora. Que encontraram, o que tem, é brincadeira. E a população tem o direito de dizer o que quer e o que não quer, de criticar. A gente não pode... Não pode faltar com respeito, né? A gente não pode tolir o direito das pessoas. Mas foi isso que aconteceu. Agora, de fato, eu não tenho nenhum problema com nenhum político, inclusive, na cidade, até com aqueles que deveriam ter, que eu deveria ter problema. Da minha parte, não tem. Vereadores, secretários, assessores, comissionados ou não, da Câmara ou não. Isso não é o meu perfil. Faz muito bem, né? Eu trabalhei minha vida toda, desde a minha juventude, tentando conciliação com as pessoas, levando as pessoas a se conciliarem com o marido com a esposa, entre elas, a esposa com o marido, os pais com os filhos, e principalmente a conciliação com Deus. Então essa é a minha visão. Você sabe que a Bíblia fala? Aliás, Falcone, eu quero te dar um presente. Eu vou te dar essa Bíblia. Agradeço muito. Tá? Permita que eu abra ela aqui. Perfeitamente. Para poder... É 0 bala, novinha. Bonita, hein? Falar sobre uma parte que eu pensei agora. Está em Romanos. Isso. Em Timóteo. Dá licença. Mas aí fala, está aqui, em comemoração ao aniversário da Igreja Universal, com o rodapé comentado pelo Bispo de Macedo. Espetáculo. Muito bacana, gente. Olha só. Olha só. Deixa eu ver se está enquadradinho. Está enquadrado direitinho. A Bíblia Sagrada é onde estão os evangelhos, não é isso, pastor? E aí tem uma parte de 8 versículos que fala que Deus quer salvar, o Senhor Jesus quer salvar todos os homens. Ele deseja salvar todos os homens. Então até aquele que possa estar numa situação mais difícil, mais desqualificada possível, o desejo de Deus e o motivo da mensagem da cruz, a morte da cruz foi por isso,
Ele deseja salvar todos os homens. Então não sou eu que vou criar barreiras, inclusive de comunicação, e guardar ódio e criar muros É para que não haja. contraproducente. Então não é o meu feito. E isso não quer dizer que eu tenha que compartilhar de tudo que a pessoa é. E não quer dizer que se tem 2 amigos meus e eles são inimigos, por causa disso eles vão ser meu inimigo também. Eles podem ser inimigo entre eles e podem serem os 2 meus amigos. Eu queria agradecer aqui o presente, muito bacana, né? Eu não sou uma pessoa muito de ler a Bíblia não sei se é falta de costume, mas a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, há muitos anos, eu fiquei numa família evangélica. Nessa época, isso em 1970, eu já tinha 15 anos de idade. Eu frequentava o culto com essas pessoas. Era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. O culto era uma coisa parecida com um show de rock. Tinham luzes, pessoas cantando, tinha os louvores, as coisas fabulosas, né? E isso me impactou muito naquela época. Eu sou católico, batizado, tudo direitinho, mas eu sempre tive um interesse muito grande de entender como isso tudo funciona. E começou o meu entendimento nessa época lá nos Estados Unidos, onde se falava em Godspell. Godspell é a palavra de Deus, que, no final das contas, é o Evangelho que está todo contido na Bíblia Sagrada. Isso aqui nos momentos de lazer, nos momentos de aflição e nos momentos de dúvida, é um belo livro para consulta, pastor. Muito obrigado. Você fala que você teve um período e ficou, a palavra que você usou, impactado, qual foi? Eu achei uma coisa diferente. Foi não é um choque, foi uma impressão profunda que eu tive. Então, você tem razão nisso, e claro, não precisa me convencer que eu acredito, porque eu já estou há 34 anos e cada vez que eu vou na igreja eu sinto a mesma coisa, apesar de 34 anos. É muito interessante. Então, né? as coisas de Deus, elas se renovam, né? Eu queria até me afastar um pouco da Bíblia, porque nós vamos voltar para assuntos que não são muito, muito sagrados, né? Vamos deixar a Bíblia quietinha aqui por enquanto, mas eu tenho certeza que esses assuntos, se a gente for procurar, eles estão lá também. Todos. Então, quando o senhor desempenha suas funções de vereador na Câmara Municipal de Petrópolis, o senhor já falou que os seus pares o tratam com toda tranquilidade, tudo direitinho. São 15 vereadores. O senhor tem um pensamento um pouco diferente a respeito do número de vereadores. Na sua visão, 15 é bom, 15 responde à legislação em função do número de habitantes da cidade de Petrópolis. O senhor tem alguma ideia diferente? Constitucionalmente, pelo que diz a lei, nós estamos subrepresentados. Subrepresentado. E Petrópolis, eu acredito que isso é mais potencializado, porque a gente tem uma cidade, a parte cidade do município de Petrópolis tem uma extensão de 40 quilômetros. Sim. Porque a gente vai daqui a Posse, é a área urbanizada. A área urbana. Talvez até um pouquinho mais. 42 quilômetros daqui, Mas a gente pode puxar mais para o alto da serra, não sei, ou para o meio da serra, que dá a extremidade certa. Então, 50 quilômetros. Com toda certeza. Além do mais, com setores isolados. Por causa da topografia e tal. Claro. Tem o Vale do Carangola lá. A própria distância física, né? Tem a área do Brejal, tem a área da Posse, tem a área do Pedro do Rio. Então, a gente... E aqui a região mais habitada, que é de Itaipava para cá. Além do mais, aquilo que eu falei antes, nós somos presidencialismo com parlamentarismo. É um sistema presidencialista com parlamento. Isso, portanto, tem que ser compartilhado o legislativo, o parlamento, com o poder executivo, as ações. Não pode ser dominada.
algo que me preocupa muito ali na Câmara é a questão de estarmos fadados a decisão de 2, 3 que resolve a situação, porque a gente tem um número de 15. E quando funciona mal, aí é pior ainda. Porque a gente está numa situação hoje, por exemplo, de termos afastado 5 vereadores. Tem isso também, né? Aliás, 6 vereadores afastados. Inclusive, parece no dia de hoje, que é a data desse programa ao vivo, hoje é dia 21, se eu não me engano, né? 23. 23. Houve uma manifestação de um desembargador falando que os suplentes não poderiam ter sido empossados, tentando responsabilizar a mesa da casa, enfim, uma coisa que eu ainda não entendi direito, quer dizer, também não quero ir muito eu também fundo. não, de fato não entendi direito, mas o fato é que, no geral... Mais uma dúvida. No geral, o vereador foi empossado e me parece que a própria casa recorreu em função do outro que saiu, em detrimento ao outro, me parece que é isso. E aí agora houve a resposta do desembargador. O fato é que o judiciário, ele vai agir em cima de uma omissão. E a Câmara, por várias situações, pelos ataques que tem origem nela mesma e depois vai para a justiça, fica coada, e nós temos um problema sério. Eu acho que até não dá para ficar falando desses problemas. O tempo e a situação é muito complexa. E há uma fragilidade nisso. Ora, a gente teve um presidente afastado o ano passado. Foi o ano passado, né? O primeiro. Foi. Logo ele renunciou. O vice-presidente assumiu e nós foi feita a eleição, ele foi eleito de novo. Uhum. Como presidente já. Esse mesmo presidente que foi eleito para substituir o que estava afastado, que está ainda, foi também afastado. Agora recentemente. E nós precisamos de fazer uma eleição, porque o atual presidente em exercício ele não tem desejo de ser presidente, ele é vice, mas tem o impasse de que o presidente que saiu não renunciou. Eu fico pensando, se o primeiro não tivesse renunciado, como estávamos até agora? Uma incerteza estaríamos com esse que foi presidente afastado agora, como vice. Mas ele também não estaria mais. Então já teria que ter tido a eleição, porque já não teria nem a figura do vice e nem do titular. Então, é difícil. Agora, em função de quê, não sei. Porque o parlamento, o plenário, o parlamento, nas suas questões internas, é soberano. Mas a justiça vai agir quando há omissão. Isso em tudo. Isso é o caso do Supremo, que às vezes os próprios parlamentares batem, mas são omissos nas questões que tem que botar para frente. Esse é o caso do STJ e dos tribunais. O número de parlamentares, então, o senhor acha que aumentando haveria uma representatividade mais precisa? Precisa. E aí, quem é que não quer isso? A quem interessa não cumprir a Constituição? A quem interessa, porque pela lei, pela Constituição, é para ter 23 vereadores. Porque 23 é a partir de 301 mil a 450. E o último censo deu 308 mas aí ficam dizendo o quê? Que vai ser mais gente para dar despesa para o município. É o contrário. É o contrário. Na verdade, a mesma verba que é usada na Câmara hoje, ela vai ser distribuída
com mais pessoas que possam ser aumentadas, e aquelas pessoas vão representar mais a população. É mais gente tendo voz. Mais gente tendo voz. Mas será que isso não é uma coisa pior para o prefeito, não? Ele tem que conversar com mais gente? É exatamente isso, porque eu não vi ainda os aliados de primeira mão dele ser a favor. Exatamente isso. Entendi. Porque o prefeito consegue arregimentar o apoio de menos, é matemático isso, do que de mais. Além do mais, isso vai dar oportunidade para partidos que estão sempre à margem do poder, De participar. poder né? participar. Entendi. As minorias tanto faladas. Então, a quem interessa isso? Interessa isso quem já domina há muito tempo. É o interesse. O seu ponto de vista é perfeito. Né? É. Pelo contrário, vai ser diminuído assessor, vai ser diminuída a estrutura de vereadores. É porque o que vai de verba para a Câmara vai continuar a mesma Vai coisa. continuar, não, vai, inclusive agora diminui para 5%, não é mais 6%. Ah, tem isso também. E, então vai ter que ser uma coisa mais eficiente, né? Agora, tem que se ter equilíbrio. O duodécimo cai para 5%? Olha. Porque a população chegou a... passou de 300 mil. 300 mil. Entendeu? E isso se confirma com o aumento das vagas. Agora, se 19, 21 e 23, não quer dizer também que tem que ser número ímpar, não. Pode ser 20, pode ser 22, pode ser 18. Mas tem alguma fórmula mágica para determinar esse número? Alguém propõe isso? É preciso que se pense no equilíbrio também, né? Tem que ter o equilíbrio das coisas. Da onde vem essa proposta? Quem é que determina isso? A gente tem pedido de 12 partidos lá. Para incluir um pra representante? Incluir, tem pessoas, Olha. entendeu? Na casa. Então, mas a população vai bater. Olha, vai bater por quê? É só esclarecer a Tem que população. esclarecer as coisas. Quem interessa centralizar. Ter menor número A quem de interessa aí? vozes. Qual é o interesse disso? Mas vai ser mais gente para roubar. Então a população eleja as pessoas certas. A população eleja, saiba eleger. Além disso, acho que toda vez que a gente generaliza, a gente está sendo injusto. Sendo injusto. É. Sendo injusto. A gente vê lá vereadores se empenhando para fazer o melhor. Apesar de muita dificuldade, porque a casa realmente passa um período de grande turbulência. A gente teve o salário de vereador foi aumentado há um tempo atrás, não é isso, pastor? Teve um reajuste. Teve um reajuste. Né? Reajuste de 4,30 de todos os servidores e dos vereadores também. Por tabela, né? Normal isso, né? Reajuste normal. Isso não tem nenhum tipo de problema que impacte assim, o orçamento? Não foi o aumento que o vereador... Não, vai ser 12 mil, vai ser 15 vamos subir mil. o salário da gente. Aí seria o aumento. Não, que isso pode acontecer no final do mandato. Mas o reajuste foi dado. O seu gabinete tem quantas pessoas, pastor? São 7 pessoas. Caso haja esse aumento, certamente vai diminuir o número de assessores, né? Porque ele vai ter que readequar inclusive o novo espaço orçamento lá também, né? Tem esse problema também. Já teve 21, né? Já teve 21 vereadores. Mas isso não é uma defesa minha. Isso é eu estou falando... Um pensamento eu democrático. Concordo com esse pensamento, mas isso é uma provocação de várias pessoas e que chegam informalmente e os partidos de forma formal, né? Procurar documento. Entendi. Entrega lá no gabinete. A gente tem mais como um parâmetro. Para futuros os movimentos. partidos querem participar. O senhor já tem um planejamento para os próximos meses? O senhor tem ainda um mandato a cumprir aí. O senhor já tem planejamento aí das novas ações que vão ser desenvolvidas? Sim, a gente tem algo sendo trabalhado, pensado, propostas que serão apresentadas ainda este ano, o ano que vem, pelo menos nos primeiros meses. O senhor tem conseguido receber algum tipo de resposta positiva dos seus pleitos no Executivo?
Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Não tive nada significativo de resposta do governo, que eu tive alguns vetos, né? Apresentei alguns projetos, alguns aprovados e que se manteve, mas apresentei o projeto do voluntariado no município, foi vetado, mas a Câmara derrubou o veto. Isso é uma coisa bacana, diferente. Onde o cidadão, por exemplo, é médico, aposentado, ele tem formação, ele quer prestar 2, 3 horas de serviço ao município, comunitário, numa emergência, um guarda quer prestar numa festa que tem um fluxo grande de carro, o ex-CPTrans, o guarda civil, um policial militar quer prestar o serviço, um professor que sentiu saudade depois de anos Mas gratuitamente? Prestar gratuitamente com fé pública como funcionário. Meu Deus, mas isso foi... Não, segundo o argumento que é vice-iniciativa. Eu penso o seguinte, eu como prefeito... Vice-iniciativa quer dizer, é uma ação que é deveria vir de lá. Ah, de lá para cá. Mas se é eu que estou falando o prefeito, por que eu não acato? Não, tá bom, mas é o quê? Isso é orgulho, é o quê? Não, mas esse projeto é bom, mas foi você que apresentou, não fui eu. Entendi. Mas não é você que vai acatar? Então tá bom, olha, deveria ter sido eu. Entendi. Mas eu vou... Acabar sendo padrinho do negócio, pô? Por que não? Eu acho que também é uma... Né, juridicamente não tem implicância. Mas eu acho que a gente podia continuar insistindo, pastor, porque são, assim, atitudes que só, além de melhorar a parte funcional do município, vão também fazer muitas coisas boas por aqueles que estão prestando serviço, porque é muito ruim ficar em casa aposentado à toa e ainda com poder de ajudar, de trabalhar, não é isso? Eu apresentei uma proposta da Semana Nordestina, da Cultura Nordestina. Sim. Foi aprovada a última semana de julho, dentro das férias, a última semana terminando no último domingo. Isso então, é bacana, hein? Vai ser sempre em julho mesmo. Não Já pensou aquela carne de sol, uma galera, uns sanfoneiros de primeira linha, fazer um negócio bacana? Eu fiz isso e mostrar essa cultura. E propus uma indicação para que se fizesse a festa. Claro. Que seria, eu já penso logo na festa, pastor. Que seria na cultura nordestina musical, ritmo, gastronomia e... vamos ver se isso anda, porque é realmente muito bacana. Eu queria agradecer ao senhor a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que as coisas são muito dinâmicas, né, quando o assunto é político. Queria agradecer a sua disponibilidade e falar do prazer de receber o senhor aqui. E agradecer, mais uma vez, aqui o presente, essa Bíblia bacana. Eu, com certeza, vou ver se eu me endireito, pastor, e eu acostumo agora a folhear um pouco mais a palavra de Deus, porque não ocupa espaço. Amém. Só eleva a mente. Eu te agradeço, Falcone, eu que agradeço recíproco aqui a alegria de estar aqui, podendo falar com as pessoas e falar para a população que eu estou à disposição ali na Câmara Municipal, no gabinete do vereador Antônio Brito, para receber as propostas, as ideias e fazermos o que é possível e ajudarmos a fiscalizar o governo, estarmos diante da população como representante e agradecer a toda a família republicana na prática e partidária, que é o meu partido. Muito bem. O povo da igreja, o povo evangélico, o povo das diversas religiões, o povo da Igreja Universal. Um abraço para o pastor Everton e os demais. Muito obrigado, Falcone. Eu que agradeço. Pessoal de casa, vocês viram que uma posição de equilíbrio, uma posição ao centro, ela converge para aquilo que é melhor para a nossa população naquele momento. Ela não faz nenhum tipo de posicionamento irredutível, ela conversa com todos e converge para o equilíbrio. Vejam o nosso programa, avaliem as palavras
do nosso pastor Antônio Brito e percebam que, às vezes, a fé não só remove montanhas, não. A fé, ela remove más ideias, convergindo para as boas ideias. Obrigado e a gente se vê nas reprises. TVC 16. Aqui você se vê. Final de semana